Tudo bem aí com vocês? Tudo legal? Tudo tranquilo? Espero que você esteja cada vez melhor. É como eu costumo sempre dizer, quando as pessoas me perguntam: "E aí, Celso? E aí, professor? Como você está?" Eu sempre digo: "Estou cada vez melhor." E eu desejo que isso também sirva para você e que você faça uso desta frase, desta expressão, no seu dia a dia. Beleza? Muito bem. Hoje é a nossa terceira live de uma série de 12 que eu vou falar a respeito dos problemas causados pelo abuso. Tá bom? Então aqui a ideia é falar com você a respeito dessa questão, desse tema, que ele é extremamente importante para as pessoas. E hoje, especificamente, eu vou falar a respeito de insegurança, tá? Eu fiquei pensando sobre esse tema, relembrei algumas coisas que aconteceram no meu passado e pude ver que o meu passado, ele teve alguns problemas. Porém, ele me trouxe até aqui e está me levando para outros patamares. Muito provavelmente, eu não faria o que estou fazendo hoje se as coisas não tivessem acontecido no meu passado. Entende? Então, o passado, ele serve para nos mostrar o que a gente pode fazer com a nossa vida daqui para frente. A gente pode, deve, e eu sugiro você olhar o seu passado, porém, sem aquele vitimismo, que é a questão do quê? Eu fui violentado, então eu sou uma vítima do sistema. Você foi uma vítima. Essa era a minha linha de pensamento, né? Eu sou uma vítima, eu era uma vítima. Então, quando eu entendi que eu fui, ou seja, meu passado, eu deixei de ser vítima e passei a ser o quê? O protagonista da minha história. Tá claro? Então eu preparei algumas coisas aqui para falar com você a respeito que é a falta de segurança, né? O que é a insegurança? Esse é o tema principal, né? A insegurança, eu vou definir de uma maneira muito simples, é o quê? É a falta de confiança em você mesmo, em você mesma. Tá claro? Ou seja, você não acredita nas suas habilidades, você não acredita que você pode ser uma pessoa melhor no futuro e você não acredita no seu potencial. Então você não tem confiança em você, você não acredita que você é uma pessoa de bem, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma série de qualidades, e o que você faz? Você passa a olhar somente os seus problemas, os seus defeitos. Como se isso resumisse a sua vida. Tá claro? Por que eu falo isso? Porque eu fui uma pessoa extremamente insegura. Hoje já não sou mais. Hoje eu sou uma pessoa extremamente segura. Entende? E um estado mental é que você inconscientemente, está lá dentro do seu inconsciente, você acredita que você é a pessoa culpada. Porque você inconscientemente, é óbvio, né? Você acredita que você facilitou aquela situação. Que você, de alguma forma, você negligenciou a sua vida. E na verdade a gente sabe que não é bem assim. Porém, né, a gente acredita no nosso psique, na nossa inconsciência, de que a gente provocou aquela questão. Puxa, e agora? Mas isso está no inconsciente, você não consegue perceber isso. Tá? E aí você se coça, né? Você fala, cara, é o que eu fiz, e agora? Como é que vai ser? Eu provoquei isso, então, quer dizer, eu mereço as mazelas do universo. Uma outra característica é que você não acredita que você é uma pessoa merecedora. Tá? Então vamos lá, né? Então, como eu falei, a falta de confiança é que você não acreditar em si, não acreditar no teu potencial, não acreditar nas suas habilidades e não acreditar que você pode ser uma pessoa de bem no futuro. Tá? Você não vê nenhum futuro para você.
E um estado mental de uma pessoa insegura é que, por ela ter sido violentada, ela acredita que ela facilitou aquilo. Mas isso está no seu inconsciente. Quem pode ajudar a você a descobrir isso é uma pessoa que trabalha nessa área. Uma pessoa que trabalha com ajudando as outras pessoas. Tá? Então, aqui eu falo uma mentoria, por exemplo. Você tem vários profissionais da área de saúde que trabalham com a saúde mental. Então você pode acessar esses profissionais, por exemplo. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Quais são os principais sintomas? Né? Medo. A pessoa tem muito medo. A pessoa tem um medo enorme. Né? Medo do quê? Medo de errar. Ela fica extremamente tensa e ela tem um baita do medo de errar. Medo de errar e fazer qualquer coisa. Então o que ela faz? Ela não faz. Ela fica ali estagnada, sem ação. Ela não tem ação. Então ela tem medo de errar, medo de ser julgada, medo de que as pessoas, o que as pessoas vão falar, né? O medo do julgamento, o medo da crítica. E aí entra o quê? Uma preocupação com o que as pessoas vão falar. O que as pessoas vão falar de mim? Meu Deus, puxa, se eu fizer isso, o que vão falar? Se eu fizer aquilo, o que as pessoas vão falar? E, de novo, o que a pessoa faz é o quê? Ela congela. Ela fica tensa. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu também senti. Tá claro? Eu também tive esses medos. Por isso que eu estou conversando com você. Então, eu tive medo, né, de errar, medo de ser julgado. Sempre me preocupei, até há pouco tempo atrás, sempre ficava preocupado com o que as pessoas vão falar, quais são as coisas em você. Você começar a entender medo de ser rejeitado. Então, quando eu era violentado, a pessoa falava, vai embora, some daqui. E aquilo ficou uma marca em mim. Tá certo? O meu caso. Porém, eu tive que trabalhar muito para enxergar que nem todo mundo vai me rejeitar. Porém, a rejeição, ela existe. E a maior rejeição é a autorrejeição. O maior julgamento é o auto-julgamento. É o julgamento que a gente faz conosco. O maior medo é o medo. O maior problema, né? O maior problema dos medos de errar é você não se dar a oportunidade de ir lá e fazer. E aí o que você faz? Você fica com aquele medo. Medo de fracassar. Entender que o erro faz parte do processo. E que você só está aqui hoje porque você errou lá atrás. É simples assim. Mas se é tão simples, por que eu não faço? Porque você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar que o erro faz parte do processo. O erro está aí. O erro é inerente. Você vai errar na sua vida. Você vai fracassar. Medo de fracassar. Tá certo? Esses são os principais medos, né? O medo de dizer não. Tem que falar sim para todas as pessoas. Mas eu não quero ir naquele cinema, por exemplo. Então eu tenho que falar para a pessoa que eu vou. Não, mas eu não quero assistir aquele filme. Essa é a questão. Estou colocando um exemplo aqui, espero que você entenda. Aprender a dizer não. Ah, mas e se o outro não gostar? O outro pode não gostar. Mas existem várias e várias formas de você dizer não. Ao invés de você ser ríspido, grosso, mal educado, o que você pode ser? Pode fazer, né? Você pode dizer, olha, nesse momento, esse filme é um filme que não me interessa. Esse filme é um filme que eu prefiro assistir outro filme. Qual filme, por exemplo? A pessoa vai te perguntar qual filme que você quer assistir. Aí você fala, de repente, você acabou dizendo não de uma maneira educada. De uma maneira menos ríspida. Percebe? Aline Bins. Então vamos lá. Ou seja, dizer não. Aprender a dizer não. Simples, né? Mas muitas vezes é um pouco complexo. Ou seja, um dos sintomas comuns, né, de pessoas que foram violentadas, é dificuldade de falar suas ideias, dificuldade de expressar, de como se comunicar. As pessoas às vezes têm essa dificuldade. Elas pensam uma coisa
é uma pessoa que não se sente valorizada, ela se sente extremamente desvalorizada. Na verdade, as pessoas se acham um lixo, ok? Tanto que é fato isso que eu escrevi 3 livros falando sobre lixo. A minha dissertação de mestrado era sobre lixo, lixo na construção civil. E depois eu escrevi outros 2 livros também falando sobre lixo. Entende? Na verdade, eu me achava um lixo. Ou seja, eu não me valorizava. Era uma pessoa indecisa. Então as pessoas que elas... Não significa que todo mundo vai ter essas características que eu estou colocando aqui, tá certo? Mas uma grande parte das pessoas, elas vão ter uma série de características que eu estou colocando aqui. Terão uma série de características, por exemplo, se as pessoas foram violentadas, ela se acha incapaz, né? Ela não é valorizada, então ela se acha uma pessoa incapaz, ela se acha uma pessoa inferiorizada, ela tem um certo complexo de inferioridade. Então eu achava que todo mundo queria me machucar, né? Que todas as pessoas estavam contra mim. E na verdade não. Quem estava contra mim era eu mesmo. Só que quando você está nessa seara, é complexo você enxergar os teus problemas. E nem sempre eles estão claros. Eles não estão esclarecidos na sua mente. Acreditar que você não é uma pessoa que merece. Então, é aquela história. Por que as pessoas estão me dando uma oportunidade, por exemplo, de trabalho? Eu não tenho que ralar, né? Porque eu sou merecedor, eu faço um bom trabalho. Só que antigamente eu não reconhecia isso. Eu não tinha essa visão. Então eu me achava uma pessoa que não era merecedora. Entende? Uma pessoa que não tinha mérito nenhum. Era esse o ponto. Só que o mundo vai te mostrando uma série de facetas. O mundo vai te trazendo uma série de oportunidades para você enxergar. O que basta é a gente aprender a fazer a leitura dessas informações que o mundo está nos trazendo. Tá claro? Eu era uma pessoa que minha autoestima era extremamente baixa, era uma pessoa ansiosa, perfeccionista, pessimista e desconfiada. Tinha autoestima baixa. Tinha, literalmente. Entende? Quando se alguém perguntasse para mim, né, lá atrás, quem é a pessoa mais importante do mundo, eu falava o mundo inteiro, menos eu. Entende? Não via o meu valor. Não me enxergava como ser humano que tem um baita potencial como eu tenho hoje. E o que eu estou te falando é para você começar a olhar o seu potencial. O que eu estou te sugerindo é você olhar o seu potencial e ver, despertar o seu potencial. Porque potencial você tem muito. Eu, quando fui fazer o meu mestrado, né, quando eu fiz o meu mestrado, eu queria que tudo desse certo 100%. E na verdade, é no caminho, é no erro que a gente vai aprendendo. É no caminho que a gente faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho. Percebe? Ou seja, começar a aceitar os próprios erros. Começar a aceitar que eu vou errar. E tá ok. Foi uma coisa assustadora. Fiz uma série de cortes. Por quê? Porque eu não queria que nada desse errado. Entende? Mas é nos erros que a gente aprende. São através dos erros que a gente cresce. Quais são as causas, né, disso? Uma das causas, né, da insegurança, o que eu comentei aqui, é o abuso. Tá claro? Violência. Injustiça, bullying. Às vezes as crianças sofrem bullying. Só as crianças? Não, às vezes as pessoas mais velhas também. Negligência dos pais. E muitas vezes os pais negligenciam não de uma forma proposital, de uma forma inconsciente também. Porque são seres humanos e às vezes os pais erram.
Eu demorei um tempo para entender isso. Quando eu, escrevi o meu livro, Despertar da Consciência, uma história de amor e superação, eu achava que, antigamente, eu achava que os meus pais tinham sido culpados por eu ter sido violentado. Só que a pergunta que depois, quando eu comecei a escrever o livro e depois trabalhando em mim, eu fui descobrir que, como é que meus pais foram culpados se eles nunca souberam o que tinha acontecido comigo? Então não tinha como meus pais serem culpados. Por quê? Porque eles não souberam. Não tinha outras pessoas envolvidas serem culpadas se elas não sabiam. Entende? E muitas vezes a gente se fecha, e normalmente a gente se fecha. Por quê? Porque a gente tem medo de errar, como eu falei aqui. Às vezes, uma das causas também, a falta de apoio, fracasso, rejeição, crítica, passado ruim, comparação. Então isso tudo a gente faz. Com quem? Com nós mesmos. Entende? Por quê? Porque quando você é rejeitado, você se sente literalmente um lixo. Você não confia em você. E é fato. Eu falei aqui para você, eu escrevi 3 livros falando sobre lixo. Por quê? Porque eu achava que eu era um lixo. Percebe? Só que eu não enxergava aquilo que eu estava fazendo comigo. Só que eu queria o quê? Ressignificar o lixo. Tanto que os 3 livros, eles falam a forma de você ressignificar o lixo. Ou seja, como é que eu ressignifico a minha vida? Você ressignifica a sua vida quando você trabalha em você. Você muda de uma pessoa insegura quando você trabalha em você. Você muda de ser uma pessoa insegura para segura quando você aprende a se amar. Primeiro, você precisa começar a aprender a se amar. Se amar literalmente de verdade. Olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Sempre, todo dia. Deu uma pane aqui. Ao invés de eu reclamar, etc e tal, ficar chorando, não, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo e fazer o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, passar por cima dos problemas. Entende? É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa olhar. É isso que a gente pode trabalhar dentro da gente. Então vamos lá. Como é que eu passo a ser uma pessoa segura? Aprendendo a ter pensamentos positivos, como eu comentei. A ter pensamentos positivos. Aprender a ter uma postura ereta. Peito para frente, ombros para trás. Olha que legal. Aonde eu aprendi isso? Num livro chamado As 12 Regras para a Vida. Percebe? É isso que a gente pode trabalhar. É isso que a gente pode desenvolver na gente. Ou seja, uma simples atitude. Ombro ereto e peito para frente e ombros para trás. Entende? E não ficar toda hora assim. Tá claro? Como é que eu passo a ser uma pessoa segura? Aprendendo a aceitar a beleza da imperfeição. Se você olhar a natureza, ela é imperfeita. Ela não é geométrica. Ela não é uma linha reta. A natureza, ela simplesmente é. Uma árvore, ela nunca será igual a outra árvore. Um ser humano nunca será igual a outro ser humano. Por quê? Somos únicos em essência. E a natureza é da mesma forma. Aprender a aceitar os seus erros. Aprender a aceitar que você erra. Para ser uma pessoa segura, você precisa aprender isso. Para ser uma pessoa segura, você precisa aprender que as pessoas também erram. Para ser uma pessoa segura, você precisa aprender a aceitar o seu passado. Se você não aceitar o seu passado, lamento dizer,
você vai ficar se debatendo em murro, vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai se machucar. Ah, mas o meu passado foi dolorido. Ah, mas o meu passado teve uma série de problemas. Sim, o teu passado teve uma série de problemas, mas e daqui para frente? Como é que você pode fazer diferente? Essa é a pergunta. E você tem toda a capacidade do mundo. Você tem todas as condições que todas as pessoas têm, que são 24 horas. O Criador nos deu essa oportunidade. 24 horas. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. É simples assim. Tá certo? Então, o seu passado foi dolorido, respeito ele. Porém, ele te trouxe até aqui. Ficar reclamando do teu passado não vai resolver absolutamente nada. Ficar com esse mimimi não vai resolver absolutamente nada. O que você tem que fazer? Olhar o teu passado, enxergar que ele te trouxe até aqui, aprender a aceitar o seu passado e daqui para frente, o que você vai fazer? Fazer a sua vida melhor. Esse é o ponto. A fazer uma vida cada vez melhor a cada dia. Fazer a sua vida de uma maneira que ela seja impecável. Ou seja, o melhor que você puder fazer. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Percebe? Como é que eu passo a ser uma pessoa segura? Entender que nem todas as pessoas são más e que nem todo mundo está contra você. O maior problema é você. Você que muitas vezes está contra você. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não nasci num berço de ouro. Os grandes também fracassaram. Os grandes também não nasceram em berço de ouro. Eu também não nasci em berço de ouro. Mas hoje eu tenho uma vida feliz. Por quê? Eu aprendi a ver que eu sou o protagonista da minha vida. Esse é o ponto. E nem todo mundo está contra mim. E que nem todas as pessoas vão me violentar. Entende? Tem pessoa muito boa, tem gente muito boa no mundo. Tem gente muito legal. Tem gente que vai te ajudar, que pode te ajudar. Desde que ela esteja disposta. E que cabe você aceitar que a pessoa não vai te ajudar e está tudo bem. Mas você tem a força. Você precisa aprender que você é quem tem que passar pelo que você tiver que passar pela sua vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu passado, não é seu irmão, não é sua irmã, não é seu tio, não é sua tia, não é seu amigo, não é sua amiga, não é sua mulher, não é seu marido. Ninguém. É você, com você, que tem que passar o que você tiver que passar. Ninguém mais. Como é que eu passo a ser seguro? Parar de se culpar. Para de se culpar pelo teu passado. Para de se comparar. Para de se julgar. O maior julgamento é o nosso julgamento. O maior julgamento é o auto-julgamento. Não o julgamento que as pessoas fazem de você. Porque as pessoas fazem de você aquilo que você faz com você. Lembre-se sempre disso. Por que as pessoas te culpam? Porque você se culpa. Por que as pessoas te comparam? Porque você se compara. Por que as pessoas te julgam? Porque você se julga. Quando você aprender a parar de se culpar, comparar e se julgar, as pessoas vão parar. O seu poder está dentro. Percebe? Como é que eu passo a ser uma pessoa segura? Faz atividade física. Ah, mas sempre tem aquela desculpa, né? Eu não tenho dinheiro para ir à academia. Tá ok, tudo bem. Eu respeito, do fundo do coração. Porém, você pode fazer um abdominal na sua casa. Porém, você pode fazer um agachamento na sua casa. Porém, você pode sair para correr. Você pode fazer um polichinelo na sua casa. Você pode fazer um polichinelo frontal na sua casa.
Então você pode fazer uma série de exercícios sem a necessidade de ir a uma academia. Porque a rua está aí. A gente pode andar na rua, correr na rua. O que a gente precisa fazer é o quê? Querer fazer. É querer fazer alguma atividade física. Ah, eu estou fora de forma. Tá bom, então vai para a academia. Ah, eu não tenho dinheiro para ir à academia. Então faz esses exercícios que eu te falei aqui. Tem uma série de gente falando em uma série de redes sociais, explicando em uma série de redes sociais, uma série de exercícios que você não necessariamente precisa ir à academia. Você pode fazer tudo em casa. Então aí é uma questão do quê? De desculpa, ok? De olhar de vítima, tá? Como é que eu passo a ser uma pessoa segura? Ter uma alimentação saudável. Começa a ter uma alimentação melhor. Ah, mas que alimentação vai influenciar? Vai influenciar tudo no teu organismo. Como a salada, como as verduras, né? Uma salada, como legumes. Evite carnes gordurosas. Tudo bem, você é ser humano, mas e aí? Se um dia você comer uma carne que está com um pouco mais de gordura? Faz o seguinte, você não precisa ser extremamente caxias. Você pode fazer o quê? Em alguns momentos, em alguns dias, você pode se dar o luxo de ter uma alimentação um pouco, né? Mais tranquila. Nos outros dias, o que você faz? Ter uma alimentação mais saudável. Então o que você faz? Você compensa, sem pegar pesado com você. Por quê? Você fica fora de forma, você se culpa. E normalmente as pessoas, quando elas têm autoestima baixa e elas foram violentadas, elas vão se culpar por qualquer coisa, até pelo branco do olho que não está legal naquele dia. Ela vai achar um defeito nela, mas é o branco do seu olho. Mas você vai achar um defeito. E por que eu falo isso? Eu fiz isso. Falo isso de carteirinha, tá? Veja, o que eu quero finalizar aqui contigo é: o seu passado não tem como mudar. Não dá para pegar uma borracha, né? Uma borracha lá e apagar. Não dá. O seu passado simplesmente aconteceu o que aconteceu na sua vida. Entendo, respeito e sou solidário com a sua dor. Porém, ficar na dor é uma escolha. Mas você tem duas escolhas. É aquilo que eu sempre falo. Quando você cair, você pode simplesmente ficar se rastejando, se lamentando, etc e tal, porque o mundo foi cruel comigo, as pessoas. Você pode continuar fazendo isso. Pode fazer isso a vida inteira. Mas o que eu vou te dizer é: a sua vida não vai mudar. A sua vida vai continuar do mesmo jeito. O que você pode fazer com você é levantar a cabeça e seguir em frente. Essa é a grande alternativa que você tem. Vai, segue em frente, busca ajuda. Você precisa de ajuda. Se infelizmente isso aconteceu contigo, o que eu posso te dizer é: busque ajuda. Tá claro? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que eu comentei aqui. E cabe aqui você olhar para dentro de você. Ver essa pessoa divina e maravilhosa que você é. Olhar para o seu potencial. Se infelizmente você sofreu um abuso, eu lamento pelo que aconteceu na sua vida. Porém, você é a pessoa mais importante do mundo. E você tem toda a capacidade do mundo para sair dessa situação. Eu falo isso de carteirinha. Eu consegui sair, consegui ressignificar minha vida. Você também consegue ressignificar a sua vida. Vai dar trabalho, mas é extremamente gratificante ver a sua vitória lá na frente. Ver que você conquistou. Olhar para dentro de você e falar: puxa vida, eu tenho uma vida melhor. E você consegue ter uma vida melhor. Porém, precisa trabalhar em você. O que eu te digo é: busque ajuda. Busque pessoas que possam te ajudar. Eu posso te ajudar e tem uma série de pessoas que podem te
te ajudar também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e compartilhe esse conteúdo. Avise as pessoas que às quartas-feiras tem a minha live, para elas se inscreverem, para elas passarem a me seguir, porque eu vou falar sobre como tratar, como lidar com o abuso. E essa é a minha proposta nessa série de 12 lives que eu estou fazendo com você. Um grande abraço, fique em paz, fique com o Criador. Força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Avise as pessoas, elas precisam de ajuda. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.